Bom, irmãos, vamos dar início ao nosso estudo. Hoje estaremos estudando sobre os livros históricos, dando aqui uma rápida pincelada e entrando no primeiro livro, o livro de Josué. Para isso, irmãos, eu convido os irmãos para lermos a palavra do Senhor. Josué, capítulo 1, versículo do 1 ao 6. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Amém? Que Deus nos abençoe. Essa leitura, irmãos, ela vai dar início aqui ao que nós vamos estar falando sobre o livro de Josué. E os livros históricos aqui nós vamos dar uma rápida pincelada também, para podermos entender como eles estão aí divididos, tá? Vamos aqui para a visão panorâmica da nossa matéria. Hoje estaremos estudando sobre a introdução aos livros históricos e ao livro de Josué. Próxima aula, o livro de Juízes e Ruth. Quem não pegou o livro, irmãos, pegue aqui, tá? Pegue com a irmã Lara e o irmão Paulo. Estaremos estudando sobre o livro de Juízes e Ruth. Na terceira aula estaremos estudando, será uma aula só falando sobre o primeiro livro de Samuel. Na quarta aula será então sobre o segundo livro de Samuel e o primeiro livro dos reis. E a última lição nós estaremos estudando sobre o segundo livro dos reis, primeiro e segundo das crônicas, e Esdras, Neemias e Esther. Então vai ser uma aula aí onde nós vamos estudar 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros numa aula só. Mas não se espante não, porque muita coisa aí vai ser resumo, tá? Então esse aí é o resumo da a visão panorâmica da nossa matéria. Hoje o esboço da nossa aula é o seguinte: falaremos aqui sobre a introdução aos livros históricos, ao livro de Josué, a autoria, o tema central do livro, Josué, um tipo de Cristo, Josué empossado no cargo de líder de Israel, os eventos ocorridos junto ao Rio Jordão, a conquista da terra, a divisão da terra, eventos junto ao Jordão e o término da missão de Josué. Então, irmãos, leia esse livro em casa. Não deixe para ler aqui na sala de aula, tá? Não faça isso. Leia, tem algum versículo, vai lá naquele livro, vai lá naquele versículo e busque, tá? É o jeito dos irmãos entender. Como nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo um resumo, e tem muita lição que os irmãos vão aprender nos livros históricos. Sobre os livros históricos, irmãos, de uma forma geral, podemos fazer aqui algumas perguntas
O que aconteceu depois da morte de Moisés? Será que o povo ficou desesperado? Será que o povo ficou sem líder? Sobre o livro de Juízes e Ruth, por que esses dois livros, eles têm que ser estudados juntos? Isso aí é uma curiosidade que nós vamos sanar na próxima aula, se Deus quiser. Como que Ruth é importante na ligação com o período de Juízes? Isso aí é uma resposta que quase todo mundo já sabe, né? Qual o contexto histórico, geográfico da Palestina na época, tanto da divisão, quanto depois do reino de Israel em si? Outra pergunta: quem foi Samuel, Saul, Davi, Salomão e os reis subsequentes que dividiram a nação de Israel entre norte e sul? Estaremos nos aprofundando sobre isso aí. Quem foram os profetas que profetizaram nesse período e sua importância? Quando nós chegarmos aqui, irmãos, sobre a questão aqui dos dois reinos, né, o reino do norte e o reino do sul, eu vou trazer para os irmãos um gráfico que não está aqui no livro dos irmãos, com toda certeza. Vai ser um gráfico que eu mesmo montei. Eu vi num local uma gravura com todos os reis do norte e com todos os reis do sul, mas todos os profetas que profetizaram na época daquele rei, desde o início até o final, até o cativeiro, o pós-cativeiro com Malaquias, tá? Então nós estaremos trazendo para os irmãos, quando vamos falar aqui sobre a questão dos reis e também dos profetas que profetizaram nesse período. E por fim, uma outra pergunta que vai permear esse estudo: o que aconteceu, por que aconteceu os cativeiros assírio e o cativeiro babilônico? Então são algumas perguntas que nós vamos responder aí no decorrer dessa lição, tá bom? Dessas 5 lições. Bom, então, dito isso, vamos para a nossa introdução do nosso livro aqui. E aí já começa dizendo assim: muitos acontecimentos históricos dos livros dos reis e crônicas estão incluídos dentro dos profetas maiores e menores. E para nós conhecermos, irmãos, a história dos reis de Israel, nós precisamos também conhecer e colocar junto aqui alguns livros proféticos. Quais? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Ageu, Zacarias e Malaquias. E por que nós não podemos dizer Jonas, outros livros também? Todo esse período dos livros históricos, esses profetas profetizaram justamente aqui. E nesses livros aqui, irmão, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles vão explicar algumas coisas que nos livros históricos não tem. Por isso que é necessário a gente estar com esses profetas em mente. O livro de Isaías mesmo não é só profecia, existe ali alguns fatos que Isaías fala sobre o período daqueles reis e que não está nos livros históricos, tá? Então é necessário a gente ter em mente esses reis, esses profetas aqui, tá? Vamos aí. Aonde que está o livro de Josué? Tá, irmãos, já começando a entrar aqui sobre o livro de Josué, nós vimos aqui em bibliologia que a Bíblia hebraica, ela contém os 39 livros que tem na nossa Bíblia, tá? Só que a ordem desses livros, a ordem não está como na nossa Bíblia, tá? Eles não conhecem, eles não colocam ali como nós conhecemos. Pentateuco, depois vem livros históricos, depois vem livros poéticos, depois vem profetas maiores
profetas menores. A Bíblia hebraica não está dessa forma, não está dividida dessa forma, tá? Mas como que está dividida? Eu fiz questão de trazer esse gráfico mais uma vez para os irmãos. Eu já trouxe isso aí esse mesmo gráfico aqui, quando nós estávamos estudando sobre bibliologia, tá? Então, os judeus, irmãos, eles conhecem a disposição dos livros do Antigo Testamento na Bíblia hebraica. Está assim, olha: a lei, os profetas e os escritos, ou seja, a Torá, Neviim, tá? Neviim, Ketuvim ou Ketuvim, tá? Então está dividido dessa forma, está dividido em lei, e a lei, irmãos, é o nosso Pentateuco, tá? Isso aí é chover no molhado, mas começa a ter a diferença a partir de agora, quando entra para eles os profetas. Então eles não têm lá livros históricos, eles não têm, tá? Eles têm os profetas. E quais são os profetas, os livros dos profetas? Aí eles dividem em dois: profetas anteriores e profetas posteriores. Quem são os profetas na Bíblia hebraica? Quem são os profetas anteriores? Josué, Juízes. Os dois livros de Samuel, eles têm um livro só, tá? Então tem Josué, Juízes, Samuel. Os dois livros de reis, dos reis, eles têm um só, são juntos, um livro só. Então os profetas anteriores para eles é Josué, Juízes, Samuel e Reis, tá? E Reis. E aí nós temos os profetas posteriores. Quem são? Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Quais 12? Os 12 profetas menores, tirando Daniel, tá? Porque Daniel encontra-se como livro histórico. Aí sim, nos escritos eles lá colocam livros históricos, mas os livros históricos para eles só são 3: Daniel, Esdras e Neemias, tá? E Crônicas. O primeiro livro e o segundo livro das Crônicas é um livro só na Bíblia hebraica, tá bom? Então, voltando aqui, e aí temos os escritos, né? Ketuvim, livros poéticos. Quais são? Salmos, Provérbios e Jó. Eclesiastes não entra como livro poético para eles, e nem Cantares, tá? Vai entrar como o quê? Como os 5 rolos, que é chamado de Megilote. E aí nós temos Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Ruth para eles não é um livro histórico. Na nossa Bíblia é um livro histórico, porque conta uma história, mas para eles lá, irmãos, é um romance, tá? É um romance que existiu, né? Lógico. Temos aí Lamentações, Esté e Eclesiastes, tá? Voltando aqui, irmãos, para os profetas anteriores. Aí eu quero perguntar para os irmãos: por que Josué está aqui como profeta? E aí, irmão? No nosso ele é um histórico, né? Mas por que os judeus colocam ele como profeta? Por quê? Vamos responder na Bíblia Sagrada? Josué 24, versículo 2. É 2? Deixa eu abrir junto com os irmãos aqui para não cometer um erro, tá? Josué 24. Isso, é versículo 2 mesmo. A revista corrigida para mim, não desfazendo do senhor, é porque quando eu vou colocar lá no YouTube, quando eu vou editar,
Aí eu estou buscando qual a tradução que está sendo lida, para os irmãos acompanhar. É a sua revista corrigida? Então pode ler, por favor, pode ler, irmãos. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais. Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Preste atenção aqui, irmãos. Por que Josué ele é considerado um profeta? A resposta está aqui. Olha o início aqui desse texto que o irmão Sena leu. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor. Quem é que falava desse jeito aqui, irmão? Um profeta. Só um profeta poderia falar assim: assim diz o Senhor. Davi não é considerado um profeta. Você não vê ele em nenhum texto ali da história dele, ele dizendo assim, ó, assim diz o Senhor, porque só o profeta tinha essa autoridade, ele abrir a boca e dizer, assim diz o Senhor. E os irmãos vão entender aqui, ó, nesse capítulo 24, que não é Josué que começa a falar, quem começa a falar na boca de Josué aqui, é Deus, e aí lá na frente, Deus deixa de falar, e aí Josué, ele vai falar. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Então, Josué, para os judeus, ele é um profeta, tá? Ele é um profeta. E aqui prova que ele profetizou, tá bom? Então vamos seguir aqui. Vamos então para a introdução ao livro de Josué. Os judeus, irmãos, diferenciavam os profetas entre primeiros ou profetas anteriores e os últimos profetas, profetas posteriores. O primeiro profeta, ou seja, o livro, né, é Josué ou Sefer Josué. Essa palavra Sefer significa profeta. E lá na Bíblia hebraica, justamente, ele é chamado de Sefer. O livro é chamado de Josué, talvez porque diga respeito a ele, seus atos, invasões na terra de Canaã, ou porque foi escrito por ele, ou ainda ambas as coisas. Preste atenção aqui, irmãos, olha para mim aqui, essa aí tá uma pergunta lá, e muita gente pode confundir aquela questão, principalmente no dia da prova, por causa desse talvez aqui, ó. Tá? Então eu quero pedir aos irmãos, esqueça esse talvez aqui. O livro, vamos ler sem o talvez? O livro é chamado de Josué porque diz respeito a ele, seus atos e invasões na terra de Canaã, ou porque foi escrito por ele, ou ainda ambas as coisas. Então, irmão, aqui eu não sei qual a necessidade de colocar esse talvez aqui. Eu tenho certeza absoluta que o livro que leva o nome de Josué foi escrito por Josué, e foi escrito por causa da história dele. Irmão, Josué está em todos os capítulos deste livro, em todos os capítulos. No último capítulo, capítulo 24, é que Josué morre, e alguém, que nós vamos ver aqui, quem pode ter sido, alguém escreve o restante, do mesmo jeito que aconteceu com quem? Com Moisés. Moisés, em Deuteronômio, ele morre, e quem é que possivelmente escreveu o restante? Josué. Então, irmão, não tenho que ficar aqui, né? Isso tudo, o problema, irmão, é porque há muitos anos atrás aí, muitas pessoas tentaram desfazer, dizendo, não foi Josué, não foi Josué. Isso aí, irmãos, é ficar tentando procurar uma coisa que só vai levantar questões, só vai levantar pontos de interrogação e não vai chegar a um denominador comum. Então, irmãos, não tem como a gente não dizer, e é o que nós vamos falar aqui sobre a questão da autoria, que o livro de Josué não foi escrito por ele, foi escrito por ele, tá bom? É da autoria dele, com toda certeza. Autoria: pode-se afirmar, contudo, que este livro deve ter sido escrito pelo próprio Josué, porque os judeus em seu Talmud assim o dizem,
E de fato, quem mais poderia fazer tais descrições no livro do que o próprio Josué? Não tem como aqui, irmão. Ele foi que conviveu, ele foi que viu tudo isso aqui, e foi ele que escreveu. Preste atenção, irmãos. Escrever aqui, isso é bom para a gente colocar na nossa mente sobre essa questão dos livros históricos. Escrever aqui, irmãos, não é falar assim, olha, eu estou escrevendo um livro aqui agora, introdução, isso e isso. Não, o que estava acontecendo aqui? Eles, irmãos, estavam antigamente, quem é que escreveu em agenda aqui? Alguém fez isso na vida aqui? Não, tinha umas mulheres aqui, uma Salete, ó. Ele é também? Agenda? Renato? Foi a irmã, levantou a mão ali, eu pensei que era o Renato. Também, não, Célio? Escreveu em agenda também? Mas não colocar querido diário, não, né? Meu querido diário, né? Hoje foi um dia muito triste para mim e tal. Irmão, é basicamente aquilo lá, tá? Estava acontecendo as coisas lá e eles estavam escrevendo. É lógico, irmão, teve muita coisa e muitos livros que foram escritos depois por algumas pessoas. É lógico, como? Através do relato de alguém que conviveu e chegou e contou para eles. E temos também, irmãos, alguns mistérios, que é o caso de Gênesis, que foi revelado por Deus para o próprio Moisés. Aí é uma outra situação, o próprio Deus revelando fatos que alguém não sabia e pedindo para que Moisés escrevesse, tá? Isso aí, nós não temos que também ficar duvidando disso não. Depois da morte dele, quem foi que possivelmente terminou esse livro? Eleazar. Quem é Eleazar? O sacerdote, o sumo sacerdote, tá? Filho de Arão, né? Ele possivelmente escreveu isso aqui. Se não foi Eleazar, foi Finéias. Mas preste atenção, não vamos confundir aqui com Finéias, filho de Eli, tá? Esse Finéias aqui é filho de Eleazar, que substituiu o seu pai. Quando Josué morreu, irmãos, esse Eleazar aqui estava velhinho também, já estava velhinho. Ele morre depois de Josué, tá? Então possivelmente foi Eleazar, ou foi Finéias, ou, aí uma outra suposição, o próprio Samuel, anos depois, terminou esse livro aqui e colocou ele aí. É o que a gente chama de compilação, não é isso? Juntou tudo num livro só, tá? Então, por isso que eu estou falando, irmãos, as pessoas ficavam ali escrevendo como se fosse esse diário que nós estamos falando aqui, falava e deixava aquele papel ali enrolado, aquele rolo ali, e ia escrevendo e deixando aquele rolo. Aqueles rolos deveriam ser escritos. Uma pessoa lá na frente chega e compila tudo, ou seja, coloca tudo como se fosse um livro só, tá? Exatamente. Então, possivelmente Samuel. O livro de Josué, ele é inspirado? Se não fosse inspirado, ele não estava aqui na nossa Bíblia. Ele tem o selo da inspiração divina. E o que prova isso aí? Hebreus, nós não vamos ler, Hebreus 11, versículo 30 e o 31. Pela fé, aí vai falar lá, que os muros de Jericó caíram. Quem é que estava falando isso, irmão? Um escritor, anos e anos e anos depois. Lá na frente, um escritor inspirado por Deus, não se sabe se foi Paulo, não se sabe se foi Apolo, não se sabe se foi Barnabé, né? Não se sabe se foi Priscila, não. O escritor aos Hebreus, ele escreve e ele diz: pela fé, os muros de Jericó vieram abaixo. Também pela fé, Raabe, a prostituta, foi livre. Então, uma certeza de que o livro, ele realmente tem o selo da inspiração divina.
Outro escrito é Tiago capítulo 2, versículo 25, que vai falar de quem? De Raabe também, tá? De Raabe. Então, irmãos, o livro ele tem o selo da inspiração divina. Qual o tema central do livro? A centralidade do livro, irmãos, é o governo de Josué sobre a nação de Israel. Depois de quê? Depois da morte de Moisés. E o próprio Deus, irmãos, uma coisa interessante aqui, não é Moisés quem escolhe Josué. Quem é que escolhe Josué? O próprio Deus. Antes de Moisés morrer, ele diz: olha, você vai morrer, mas escolhe, já capacita, já deixa Josué, ele é quem vai te substituir. E aqui uma coisa interessante, irmãos, Josué, se ele vivesse hoje, ele seria chamado de quê, irmão? De panelinha de Moisés. Eu não vou falar outra palavra aqui, eu não gosto, né? Não gosto dessa palavra, né? Ele ia ser chamado, irmão, sabe por quê? Aonde Moisés estava, o homem estava lá. Moisés, irmão, falava assim: vou subir para o monte, eu vou também. Josué, fica na sua aí, não sobe. Aí Josué falava o quê? Então eu vou ficar no meio, nem lá e nem lá em cima, eu vou ficar no meio aqui. O povo lá badernando e o Josué, irmãos, ali pelo menos um pouco mais perto de Moisés, e por que não dizer, perto de Deus. Aí, irmão, não tem como não mexer com o coração de Deus, irmão, não tem como mexer. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos, aceitei a Jesus como Salvador, e lá na igreja, lá no Penorte, e sem o pastor mandar, eu levantei e fiquei na portaria. E o pastor não mandou eu ser auxiliar. Ei, você vai ser auxiliar, você fica na portaria. Não, eu levantei e fiquei lá, irmão, e quase todo domingo eu estava lá. E tinha 2 obreiros na igreja lá, 2 obreiros que era casca dura. Sabe quem era? Eu e o Ricardo, o outro rapaz, um outro lá. Esse já era diácono. Irmão, no dia que a gente estava na portaria, o pessoal comia fino com a gente. Se no culto, né? Não no estudo, né? Que está chupando chiclete, mas eu estou falando no culto. Se tivesse chupando chiclete, irmão, a gente chegava e falava assim: irmã, a senhora quer que eu jogue o chiclete lá fora para a senhora não levantar? A irmã ficava braba, irmão. Sabe? Irmão, e a gente chegava e pegava a criança, colocava no colo da pessoa. E eu fiquei ali, irmão, na portaria. E o pastor Salatiel ficou olhando aquilo lá. E aí me consagrou. Eu não estava ali para ser consagrado, irmão. Eu estava ali para trabalhar. Eu estava ali para fazer alguma coisa para Deus, tá? Josué, irmãos, ele é do mesmo jeito. A Bíblia mesmo é que vai dizer que ele não arredava o pé dele da tenda da congregação. O Moisés entrava na tenda para conversar com Deus, sabe aonde ele estava? Na porta da tenda. Eu não posso entrar, mas estou aqui na porta, tá? Então, irmãos, não tem como não mexer com o coração de Deus, a pessoa fazendo um negócio desse, né? E não precisa mandar. Moisés aqui não ficava falando: pega o copo no chão aí. A pessoa passa em cima do copo, ainda faz assim, ó, na hora do culto. Não precisa, irmão. As pessoas ficam mandando. Então, Josué foi comissionado. Quando Moisés morreu, aí enterraram o homem, né? O pessoal ainda estava de luto ali assim. Deus chega para Josué e fala: meu servo Moisés
é morto. Josué, é como se ele estivesse dizendo: Josué, acabou a história de Moisés aqui, agora o negócio é contigo, tá? Agora deixa eu falar uma coisa aqui para você: como eu fui com Moisés, eu serei contigo, do mesmo jeito. Então somente você tem que fazer o quê? Se esforçar, ter bom ânimo, porque é você que vai fazer esse povo entrar na terra prometida. É com você agora. Moisés teve a sua história, Moisés teve a sua participação na minha história que eu estou escrevendo. Agora você entrou na história. Aí, irmãos, o próprio Deus comissiona e Ele mesmo é quem aconselha. Eu vou te dar umas dicas para você. Não cesse de ler este livro, o livro da lei. Leia ele de dia e de noite, tá? Vai buscar, não cessa, não se aparta de forma nenhuma. Tá? E ele vai aconselhando o próprio Josué. E aí, irmãos, né? Ele comissiona, ele aconselha. E aí o livro também ele fala de conquistas, fala da divisão da terra de Canaã e fala dos assentamentos de cada tribo, tá? O livro ainda vai mostrar a geografia da terra de Canaã. É um livro, irmãos, muito rico, que fala sobre as localizações daquelas cidades. E tem um mapa aqui que eu vou mostrar para os irmãos, tá bom? O livro ainda vai mostrar também a fidelidade de Deus em cumprir todas as suas promessas. Deus cumpriu tudo, irmãos. Deus cumpre tudo. Tá? E ele mostra nesse livro de Josué. Uma coisa aqui que eu quero deixar bem frisado também, que o tempo de duração, irmão, do início da conquista até o final é um tempo incerto. A idade dele, quando ele começa a estar ali como líder do povo de Israel, a Bíblia não fala, mas possivelmente ele deveria ter os seus 85 a 90 anos, possivelmente, tá? Por que a gente fala dessa forma? Quem é que tinha 85 anos quando entrou lá na terra prometida e na divisão da terra exigiu Hebron? Calebe. Quem é que estava com Josué quando eles foram espiar a terra? Calebe. Então, possivelmente, Josué, ele tinha mais ou menos a idade de Calebe, tá? E a gente sabe muito bem que eles tinham 40 anos lá atrás, 85 anos, o Calebe estava ali na divisão daquelas terras. Então, Josué deveria ter aí os seus 80 anos até os 90 anos, possivelmente 80 anos, tá? Um senhor, né, bem vivido, mas um guerreiro, guerreava da mesma forma também, tá? Vamos lá. Josué, ponto 4. Josué, um tipo de Cristo. E isso aqui, irmãos, vocês são estudantes da Bíblia Sagrada. Vocês têm que saber que o que é um tipo e o que é um antitipo. Vamos lá, irmãos. O que é um tipo? Me ajuda aí. Alguém me ajuda aí. O que é um tipo? Algo parecido? Também? Podemos falar uma representação? Uma representação de quê? Algo parecido com o quê? Com algo que ainda não aconteceu.
O tipo, irmão, ele é chamado, né? Ele tem essa característica porque ele representa algo lá na frente que ainda não aconteceu. O antítipo é o cumprimento do tipo, tá? O antítipo é o cumprimento do tipo. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Eu já falei isso aqui uma vez, vou reprisar. A serpente de bronze que foi levantada no deserto. As pessoas ao olhar para a serpente de bronze eram curadas daquele veneno que eles acabaram ali, né? Aquela serpente acabou de morder aquelas pessoas ali, tá? Essa serpente de bronze, ela apontava para alguém lá na frente. Então a serpente de bronze é um antítipo ou um tipo? Um tipo, tá? E o antítipo? Jesus, Cristo, tá? E o próprio Jesus, ele vai dizer que ele é o antítipo. Ele vai dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que eu também seja levantado, e quando eu for levantado, eu vou atrair muitos a mim, né? Então, tipo e antítipo aqui. Então, Josué, ele é um tipo de Cristo, tá? Ele é um tipo de Jesus Cristo. Ele aponta para algumas coisas, ele tem algumas características. Falei aqui no culto da virada. José também é um tipo de Jesus Cristo, tá? E outras pessoas. A arca de Noé é um tipo de Jesus Cristo, tá? Era a salvação daquelas pessoas. Jesus também, ele é a salvação. Então, tipo e antitipo. O livro também ajuda o estudante a ver em Josué tipificando a Cristo. O nome de Josué significa salvação do Senhor. Yoshua, tá? Yoshua, Josué, tá? E Jesus é Yeshua, tá? Yeshua ou Yeshua, né? Alguns falam Yeshua, outros falam Yeshua, e por aí vai. Mas o significado dessas duas palavras, irmãos, são idênticos. Josué significa salvação do Senhor, e Jesus, essa palavra Yeshua, significa Salvador. Então, irmãos, Josué significa salvação, se a gente fosse resumir, significa salvação, e Jesus também significa salvação. Então, os nomes de Jesus e Josué, eles são idênticos na Bíblia Sagrada, tá? Josué se encaixa como tipo de Cristo em vários outros aspectos. Quais? Na liderança, na salvação e na conquista de Canaã. Jesus é o nosso líder, tá? Jesus proporcionou a salvação. Jesus vai nos colocar na terra prometida. Então, tudo isso aí se cumpre em Jesus Cristo, tá? E aí nós entramos aqui na estrutura do livro. Josué, ele é empossado no cargo de líder de Israel. Duas coisas aqui nós precisamos frisar aqui, que é muito importante. É a promessa de Deus a Josué de que não o abandonaria. Ele mesmo vai dizer: assim como eu fui com o meu servo Moisés, assim também eu serei contigo. E aí, a segunda coisa, irmãos, é o próprio Deus também convocando para atravessar o Jordão, tá? E aí, irmãos, uma coisa que chama a atenção aqui: assim como Deus falou, eu serei contigo, o povo aceita Josué como líder, e o povo mesmo é que responde: se você for como Moisés, nós vamos estar contigo até o fim. Mas ele deveria ser como Moisés. Irmão, que responsabilidade, que responsabilidade. Hoje, irmãos, será que as pessoas hoje estão se espelhando em quê?
Josué se espelhava em Moisés. Você se espelha em quê? Mas é em Jesus. Amém. Não, isso aí, irmãos, é chover no molhado, tá? Eu estou falando aqui na terra. Josué se espelhava num ser humano aqui da terra, porque esse ser humano, ele era exemplo, e isso fica uma lição para a nossa vida, de como que nós estamos nos portando. As mais novas, as mulheres mais novas, é a Bíblia que diz isso, elas deveriam olhar, o próprio Paulo vai dizer isso aí, deveriam olhar para as mais vividas, as irmãs mais vividas, para ter elas como exemplo, e isso mexe com a nossa vida, irmãos. Primeiro mexe porque quem é que deve ser o exemplo, e segundo, para quem que essa jovem ou esse jovem está olhando? Para um exemplo aí de fora ou um exemplo de dentro? Isso é para a gente trazer para a nossa vida e ver que essas mesmas lições, irmãos, se cumprem nos dias atuais, tá? Ainda sobre os eventos ocorridos junto ao Rio Jordão, nós observamos aqui que aí Deus, ele ordena que, já começa a dizer que eles vão atravessar o Jordão dentro de algum tempo, mas antes tinha um empecilho, e o empecilho se chamava a cidade de Jericó. Era uma cidade murada, era uma cidade totalmente fortificada, irmãos. Alguns falam, né, que os muros de Jericó daria para passar aí uma carroça em cima, bem larga mesmo, de tão fortificada que era essa cidade. E para isso, Deus, ele manda que envie espias para essa cidade. E uma coisa que chama a atenção, isso aí, é bom, estava falando ali com Samuel, né? O livro, irmãos, mostra algumas coisas que a gente não parou ainda para pensar. Segundo um estudioso, que ele tem um nome aí nesse livro, a palavra espias aqui é uma palavra diferente dos espias que foram enviados por Moisés lá atrás. Essa palavra espias aqui, ela dá tem diversos significados, mas um dos significados de espias é ferreiro. Possivelmente, isso aí é uma conclusão do estudioso aí, né, que foi colocado o nome dele aí nesse livro. Possivelmente eles se disfarçaram de ferreiros para poder entrar naquela cidade, mas o disfarce deles, irmãos, foi por terra, porque quando eles entraram na cidade, foi descoberto que eles eram hebreus, né? E eles foram para a casa de quem? De Raabe. Aí existe uma outra situação aqui. Vários judeus, escritores antigos, tentaram tirar esse nome de que Raabe seria uma prostituta, tá? Isso para não ter aquele negócio assim, o rei Davi veio de uma prostituta. Mas, irmão, ela não continuou como prostituta, ela entrou no meio do povo de Deus, se casou com um dos dois espias e se tornou da genealogia de Davi, e automaticamente da genealogia de quem? De Jesus. Então, irmãos, a gente não tem que ficar, irmão, não é a pessoa, o ser humano em si, é o que viria desse ser humano que é o importante, é Jesus Cristo. Então, Raabe, ela era mesmo, irmão, uma prostituta. Não tem que ficar, essa palavra prostituta significa outras coisas. Não, ela era uma prostituta, tá? Isso aí não tem que ficar mexendo nisso aí, não.
Aí os irmãos sabem muito bem o que aconteceu. Ela recebe eles ali. Quando recebe eles, as pessoas, os soldados já vêm, mas ela esconde eles lá. E aí ela fala assim: olha, já foram embora. Alguém vai dizer assim: a mentira. Ela mentiu ou não mentiu, irmão? Ou ela omitiu? Ela mentiu, irmão. Ela mentiu. Ela não era uma judia ainda. Ela não era hebreia ainda. Ela não era do povo de Deus ainda. Era um costume deles lá. Tá? Ela mentiu para poder salvar a sua vida. Não estou justificando mentira aqui não, irmão. A Bíblia vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Tá? Então, no tempo da nossa ignorância, a gente praticou tanta bobagem, irmão. Agora, você sabendo do que é certo, do que é errado, praticar, vai se ver com Deus. Então, ela ali, e quando aqueles homens, e ela ainda diz assim: olha, se vocês forem correndo, vocês ainda vão encontrar eles. E aí, quando aqueles homens vão lá, ela fala: olha, eu livrei vocês, mas preste atenção numa coisa que eu quero dizer uma coisa para vocês. O terror já baixou aqui na cidade, sabendo que vocês têm um Deus todo-poderoso ao lado de vocês. E eu quero pedir a vocês que, assim como eu usei de beneficência com vocês, vocês também usem de beneficência comigo, com os meus pais e com os da minha casa. Quando vocês vierem para destruir, irmão, ela já estava sabendo já que iria acontecer. Ela sabia, irmão, que já não tinha mais escapatória, que Jericó viria abaixo de qualquer forma. E ela falou: olha, no momento em que vocês vierem, salvem a minha vida, assim como eu salvei a vida de vocês aqui agora. E aí eles falaram: olha, nós vamos ficar desobrigados desse juramento que nós estamos fazendo com você, se você não colocar um fio de escarlata na janela, tá? E aí a Bíblia vai dizer que quando eles descem pela janela e vão embora, ela, na mesma hora, ela não esperou para amanhã, ela não esperou para uma semana, daqui a uma semana ainda, não, na mesma hora ela colocou o fio de escarlata lá. E aí os irmãos sabem muito bem o que aconteceu. Toda a muralha caiu. Ela morava na muralha. O texto mesmo vai dizer que ela morava na muralha, tá? Essa muralha, ela tinha casas, né, nela, e ela morava na muralha. A muralha toda caiu, menos a casa de Raabe, porque ela tinha protegido os servos de Deus, né? Então, coisa interessante. Eles voltam, irmãos. Quando Josué fica sabendo disso tudo, e logo em seguida, Deus manda Josué levantar e atravessar o Jordão. Preste atenção, irmãos, aqui seria a chancela, seria o selo de que Deus estaria com Josué. Deus agora daria uma demonstração pública de que, assim como ele abriu o mar vermelho para Moisés, através de Moisés, através do líder chamado Moisés, ele agora também abriria um outro lugar, um outro tipo, né, de água, né, ali ele abriria para mostrar que ele estava também com Josué. E aí, irmãos, capítulo 3, versículo 8, olha o que diz aí, capítulo 3, versículo 8, olha o que Deus diz. Eu coloquei aqui errado aqui, não, é o versículo 7, irmão, é o versículo 7. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos
de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E aí eles foram para o Jordão. O Jordão, irmãos, não era o Jordão que tem hoje em Israel. O Jordão que tem hoje em Israel, ele é fininho, ele é bem... Nessa época não, irmãos, ele estava muito cheio. Alguns dizem, inclusive, que o Jordão está secando, né? Mas ele era muito cheio mesmo, e para piorar a situação ainda, era a época das chuvas. O Jordão estava transbordando, a Bíblia mesmo vai dizer, que o Jordão estava transbordando, era uma época de enchente, e lá vem agora os levitas, carregando a arca de Deus nos ombros, e Deus fala assim: olha, no momento em que tocar os pés dos levitas com a arca, vai acontecer algo. E isso aconteceu. Quando eles tocaram os pés nas águas do Jordão, o que aconteceu? As águas se abriram. O que os irmãos acham, irmão? Se abriram? A Bíblia vai dizer. O que aconteceu? O texto vai dizer que as águas que vinham de cima pararam num montão, e as águas de baixo foi embora. Não fez um corredor não, como no mar Vermelho não, tá? Nós podemos fazer a inferência que a água foi embora. Por quê? Porque é um rio, o rio corre. O de baixo foi embora, e aqui, irmãos, ficou um montão de água. E quanto mais água vinha chegando, eu creio que esse montão ia subindo ali, ia uma barreira gigante. Irmãos, os pés dos levitas tocaram na água, aconteceu isso aí. A arca de Deus começou a caminhar ali, e parou os pés dos levitas aonde? Do outro lado? Não, no meio do Jordão, no meio. O que aconteceu ali quando a arca parou no meio? O povo de Israel passou. Eles passando, irmãos, Deus ordena para Josué para que eles tirem pedras ali de dentro do Jordão, e pedras também para fazer 2 altares, 2 memoriais, um do lado de fora e um dentro do Jordão. E eu estava pensando hoje, será que, irmãos, era pedrinha? Pedrinha mesmo? Vamos colocar aqui essas pedrinhas aqui, uma em cima da outra? Não, irmão, eu tenho certeza que era pedra grande. Talvez 4 homens para carregar uma pedra. Sabe por que eu falo isso aqui? Porque depois que eles saíram, o que desceu ali de uma só vez, irmão? Toda aquela água que estava empoçada. E aí, se tivesse ali um montinho de pedra desse tamanhozinho assim, iria embora. Não, eu creio que era pedra grande mesmo, talvez umas 6 pedras ali, 4 embaixo, 2 em cima, uma aqui em cima de todas ali, para fazer tipo um memorial. E eles também carregaram do mesmo jeito pedras para fazer um memorial do lado de fora, para mostrar o que, irmãos? Que naquele lugar ali Deus deu vitória para todo o povo de Israel, tá? Então isso acontece, era uma pedra grande com toda certeza. Eles foram direto para Jericó? Não, tem um tempo aqui ainda, irmãos, e a Bíblia não fala quanto tempo foi, mas tem um tempo de recolhimento e de reflexão. E o que acontece nesse tempo de recolhimento e de reflexão? Primeiro, algumas coisas acontecem aqui. Circuncisão. Deus manda que todos os que saíram lá do deserto, lá, que passaram pelo deserto e que ainda não tinham sido circuncidados, fossem circuncidados. E aí, irmãos, é o texto que eu quero
é o ponto que eu quero falar para os irmãos. Josué fala assim: olha, peguem pedras e façam facas das pedras. Então tem gente aí, irmão, que pensa que ser judeu, irmão, é fácil. Não é não. Era cortando, irmãos, com pedra, tá? E dava íngua, dava febre, dava isso tudo, tá? Eles ficaram um período aqui para sarar. O que aconteceu ainda aqui? Nesse período antes de Jericó, eles começaram a plantar. E eles começaram a plantar e começaram a colher. No momento em que eles colheram as primeiras frutas, os primeiros frutos, o que acabou de cair do céu? O maná. O maná cessou de cair aqui, próximo de Jericó, tá? Outra coisa que acontece aqui também, eles celebram a Páscoa aqui neste lugar. Isso tudo antes da destruição de Jericó. Outra coisa que acontece também aqui é o encontro de Josué com um capitão do exército celestial, que nós podemos dizer com toda certeza, irmãos, era uma teofania, era uma aparição de Jesus Cristo ali para dizer: Josué, eu estou contigo, tá? Eu estou contigo. Josué pergunta: você é dos nossos? Ou você é ou você é do exército inimigo? Ele disse: olha, eu não sou nem do teu exército aqui e nem do exército inimigo. Sabe qual é o meu exército? É o exército celestial. Eu sou capitão do exército celestial, tá? E aí, irmãos, vem agora a destruição de Jericó, tá? E não é, irmãos, uma destruição qualquer. Isso aqui deveria ficar, todos os outros reis que viriam à frente deveriam saber o que aconteceu aqui. E Deus, irmãos, é que dá a estratégia para Josué. Ele fala: olha, Josué, a estratégia vai ser essa: vocês vão rodear essa cidade uma vez, tá? Uma vez por dia. Vocês vão colocar a arca de Deus e todo Israel vai rodear essa cidade. Vocês vão rodear 6 vezes. O próprio Deus é que vai falar isso aí. E no 7º dia vocês vão rodear quantas vezes? 7 vezes. Então, irmãos, essas pregações que os irmãos escutam dizendo aí de rodear 7 vezes aí, isso aí é conversa fiada. Na realidade, eles rodearam quantas vezes? 13 vezes, né? Ainda bem que não é hoje, né? Esse 13 aí tá, mas é o 13 lá de trás, tá? Então, eles rodearam 13 vezes ali, tá bom? E aí na última vez, na 13ª vez, foi que Deus falou, Josué, ele diz: olha, gritem, 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 a força que vocês tiverem, gritem. Tocaram as trombetas e a Bíblia diz que as muralhas de Jericó, elas não caíram, irmãos, de fora para dentro, não, elas implodiram de dentro para fora. Foi uma implosão, tá? Uma implosão. E aí, irmãos, Deus falou assim: olha, vocês entrem na cidade, mas não peguem nada, não peguem nada. Deus diz claramente, aí está aqui, ó: Deus proibira que o povo saqueasse os bens de Jericó, porque a cidade será condenada, e ela e tudo que houver. Preste atenção, irmão, quando Deus diz que não, é não. Quando Deus fala um negócio, é para cumprir. Ele fala: não peguem nada, é para destruir tudo, tudo, tudo. E aí tudo bem, eles fizeram, voltaram, parece que estava tudo a mil maravilhas, irmão. Todo mundo regozijando, todo mundo glorificando. Passou-se alguns dias, tinha uma outra cidade para destruir, um outro povo. Aí Josué manda alguém lá e fala assim: vê como é que é aquela cidade.
O pessoal voltou, irmão, falou assim: Josué, 12 mil pessoas, 12 mil pessoas, não vamos mandar os nossos melhores soldados não, aquilo ali, o recruta, os nossos recrutas aqui dá conta do negócio lá. Aí Josué fala: então tá bom, junta aí algumas pessoas lá e vão lá, destrói a cidade. Irmão, voltaram todo mundo envergonhado, sofreram, muitos morreram também e voltaram envergonhados. Quando Josué, ele fica sabendo do que aconteceu, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes e da parte da manhã até a tardezinha, ele chora e ora na presença de Deus, perguntando o que aconteceu. Irmão, eu acho interessante, por que Deus já não falou logo? Mas ele deixa a pessoa orar, buscar, falar com ele. É aquilo que Jesus fala para aquela mulher. Ele sabia o que aquela mulher queria, mas ele diz: o que queres que eu te faça? E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que no término da tarde, Deus ele vai dar uma resposta. E a resposta é: tem anátema no meio de Israel. Só isso. Ele não fala quem é. Deus poderia falar quem era? Poderia, irmão. Mas é porque Deus queria provar a Josué, queria provar o povo também. E aí o que diz? A Bíblia vai dizer que eles passam a noite, a Bíblia vai dizer, Deus fala assim: olha, santificai o povo, que amanhã eu vou dizer quem amanhã vai aparecer quem é esse cidadão aí. Santificaram a noite, de manhãzinha foram vindo ali os chefes de cada cabeça de Israel, até que chega em Acã. E aí descobre-se que é esse cidadão aí que tinha pego ali o que, irmãos? Uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. E ele não só pegou, mas ele colocou lá dentro da cabana dele, da tenda dele, e foi a causa do que aconteceu, a derrota. E aí o que acontece agora? Ele é morto, tudo que ele pegou é queimado também, tá? E aí a Bíblia vai dizer, irmãos, agora olha o que vai acontecer aqui. Agora sim, Deus dá uma nova estratégia de guerra para Josué. Aí ele vai dizer: agora Josué, levanta contra a cidade de Ai, mas não vai ser do teu jeito, vai ser do meu jeito. Aí o que Deus vai dizer? E ele dá algumas estratégias. Josué, faz isso, vai, se apresenta para eles, mas pega algumas pessoas e colocam lá por detrás. Quando eles saírem, aqueles que estão de trás invadam a cidade. Deus falando, Deus dando essa estratégia. E aí Deus vai falar mais uma coisa também: tudo que vocês conseguirem pegar, agora é de vocês. Agora é de vocês. Lá em Jericó não, tá? E aí eles fizeram dessa forma. Josué se apresenta. Quando aquele pessoal de Ai vê o que está acontecendo, aquelas pessoas ali, eu imagino, irmão, Josué chegando ali de jeito assim, ó, tremendo, né? Dando uma que estava com medo. E aí o pessoal de Ai: olha aí quem chegou, o pessoal que nós demos uma surra antes, vamos para cima deles. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que todo o povo da cidade, todos os homens da cidade saíram da cidade para ir ao encontro de Josué. Quando eles saíram, os soldados de Josué entrou na cidade. Josué levantou a lança dele. Aí quando o povo olhou para trás, a cidade tinha sido tomada. Eles não podiam ir contra Josué, porque o negócio estava feio. E aí o que aconteceu? Toda a cidade de Ai foi totalmente, irmão, totalmente destruída. E aí, irmãos, o que acontece agora? Tem a renovação da aliança. Aonde é essa renovação da aliança? No Monte Ebal.
E aí vai acontecer um negócio aqui interessante. A sabedoria dos gibeonitas. Quando o povo de Gibeão, uma outra cidade que estaria na rota de Josué e de Israel, quando eles ficam sabendo que Ai e que Jericó foi totalmente destruída, o que eles fazem? Eles se vestem de roupa surrada, roupa velha mesmo, aquela que você não usa mais, aquela que você está dando por lixo mesmo, né? Pega pão bolorado, pão velho, eles deixam bolorar algumas aí, um tempo aí, ficam totalmente, aqueles pão que ninguém come mais, e eles chegam lá e falam para Josué: Josué, olha, nós somos de um lugar distante. Era nada, irmão, era a próxima cidade. Nós somos de um lugar distante, nós viemos de dias de caminhada, a nossa cidade está muito distante daqui, e nós viemos aqui, primeiro, porque nós somos humildes. Você está vendo aqui que nós não temos nem o que comer, nós queremos fazer uma aliança contigo. E aí a Bíblia vai dizer, irmã Amanda, né? Josué não perguntou para Deus o que deveria fazer, não foi buscar a Deus, a Bíblia mesmo vai dizer, Josué não consultou a Deus, e aí fez aliança com aquele povo. E quando fez aliança com aquele povo, eles se rebelaram, falaram: olha, nós não somos esse povo não, nós somos a próxima cidade que você iria destruir aí. E aí Josué falou: olha, então nós não podemos destruir vocês, porque nós fizemos uma aliança diante de Deus. E o que acontece com 5 reis que ficaram sabendo disso, que Gibeão fez uma aliança com Moisés, com Josué, eles se levantam e vão contra Gibeão, e aí Josué vai lutar contra esses reis aqui, e é um momento, irmãos, que vai acontecer, que a Bíblia vai dizer que o sol parou, e a lua se deteve. Como que o sol para e a lua se detém? Primeiro, irmãos, que a gente consegue, tem dia que a gente consegue ver o sol e a lua do outro lado, a gente consegue ver, mas hoje, irmãos, a gente sabe muito bem que não foi o sol que parou. O que foi que parou? A terra, porque é a terra que gira em torno do sol, tá? Então foi a terra que parou, não foi o sol, mas quem escreveu falou: o sol parou, tá? Porque nessa época não existia essa definição, tá bom? Acontece agora, irmãos, a divisão das terras. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Acontece aqui a divisão das terras, a distribuição. A gente nota aí no capítulo 13, versículo 1, que ficou muita terra para ser tomada. Israel não consegue tomar todas as terras, e são justamente essas terras que não foram tomadas que vão ser o empecilho para Israel lá na frente, tá? E aí nós temos, irmãos, rapidamente aqui, como que ficou aí a divisão das terras. Preste atenção, no meio ali, irmãos, no meio passa o Jordão, que deságua onde? No Mar Morto, tá? O Jordão, ele divide ali. À direita do Jordão ficaram 3 terras, 3 tribos: Manassés, meia tribo de Manassés, tá? Gade e Ruben. Por que eles ficaram antes do Jordão? Porque quando eles estavam ali subindo, o local era de muita pastagem, e eles pediram para quem? Para Josué ou para Moisés? Para Moisés, que eles pudessem ficar naquele lugar. Moisés aceitou, porque foi levar para Deus. Deus falou: pode atender, desde que eles ajudem os seus irmãos a conquistar toda a terra prometida.
E isso aconteceu, tá? E aí ficou a divisão. Uma coisa interessante aqui, irmãos, por que chama meia tribo de Manassés? Porque a tribo de Manassés, irmãos, por incrível que pareça, é uma das maiores tribos que existia, e ela ficou dividida em duas: a Manassés ocidental e Manassés oriental, tá? Ficou essa divisão aí. Vai acontecer um probleminha aqui na frente, que nós vamos falar também aqui. E aí vai acontecer o que aqui agora, irmãos? A herança de Caleb é quando ele fala que ele quer Hebron, e aí Josué fala: mas rapaz, você é um velhinho de 85 anos, e ele falou: olha, eu sou velho de idade, mas a minha disposição é de um jovem de 40 anos, me dá Hebron. A herança de Josué, irmãos, o Josué, ele distribuiu todas as terras. Sabe quando que ele foi receber a terrinha dele? Por último. E sabe quem deu a terra para ele? Ele chegou e falou assim: é minha aquela ali? Não, a Bíblia diz que deram-lhe a cidade. Foi Israel que deu a cidade para ele. Olha, irmãos, a humildade deste homem. Eu, como líder, o que eu faria? Não, eu quero o melhor lugar, eu quero só a nata aqui, eu quero, olha, onde tiver frutificando, é esse lugar. Não, irmão, ele repartiu tudo. Aí no final, o último a receber foi Josué, né? Que humildade, irmão. E aí acontece agora a divisão também das cidades de refúgio e a herança de todos os levitas. Os levitas não teriam terras, eles estariam sobrevivendo e vivendo no meio das outras tribos. Aí nós temos aqui, irmãos, as 8 cidades de refúgio. A cidade de refúgio servia para quê? Para aquele homem, aquela pessoa que matou alguém por querer, devia fugir para lá, é isso? Não, só devia fugir para a cidade de refúgio quem matou alguém sem querer, ou seja, crime culposo ou doloso? Culposo, tá? Culposo é quando não quer, doloso é quando adolo, é porque eu quero, tá bom? Então, quem matou alguém sem querer, estava ali, vou jogar uma pedra ali naquele passarinho, pá, matou o filho do Raimundo ali do lado. Ele tinha que fugir na mesma hora e ir para uma dessas cidades, irmão. Elas eram espalhadas, não era uma perto da outra, não. Ele tinha que fugir para essa cidade. Ele ficava nessa cidade até quando? Até o sumo sacerdote morrer. Até o sumo sacerdote morrer. O sumo sacerdote morrendo, ele poderia voltar para a casa dele. Outra coisa, irmão, se ele estivesse na cidade de refúgio, o vingador, o pai daquela criança, não podia matar aquele homem. Não podia. Era ordem de Deus. Agora, se esse cidadão colocasse um pezinho, irmão, fora da cidade de refúgio, e o vingador encontrasse ele, tchau e benção. Podia matar na mesma hora se ele tivesse saído daquela cidade, tá? Também temos a cidade dos levitas, mais ou menos 40 cidades dentro de todas as tribos de Israel, tá bom? Já estamos encerrando aqui. O que acontece agora? Depois que houve aquela conquista aí, irmãos, que todo Israel tinha conquistado as suas terras, cada tribo estava no seu local, quem decide voltar agora para a sua localização? As 3 tribos além do Jordão. Quais eram as tribos? Meia tribo de Manassés, Ruben e Gade, tá? As 3 tribos.
eles resolvem voltar. Josué fala: olha, vocês cumpriram, todos estão assentados nos seus lugares, podem voltar. Eles pegam e voltam. Só que aí tem um problema, irmão. Eles atravessam o Jordão. Não se sabe como eles atravessaram, né? Barco, sei lá, não sei como que eles atravessam o Jordão. Do outro lado do Jordão, eles pegam algumas pedras e levantam um memorial. Irmão, todos aquele povo ali, olha, deixa eu voltar aqui, tá ruim aqui. Todo aquele povo ali à esquerda, tudo aquilo ali, irmãos, todos os soldados ali, eles se levantam para guerrear contra os seus próprios irmãos, as tribos de Gade, de Ruben e a meia tribo de Manassés. Por quê? Porque eles receberam esse negócio aí de colocar um memorial do outro lado do Jordão como uma afronta, dizendo, é como se eles estivessem dizendo assim: olha, agora nós temos o nosso próprio Deus, agora nós somos sozinhos aqui, nós somos um outro povo. É o que o pessoal fica falando, né, que o Sul quer dividir, né? Outros falam assim: vamos dividir o Nordeste, né? Tal, essas bobagens aí. Tem gente que fala isso aí, irmão. Mas o Brasil é um só. E aí o que acontece? Quando eles falam, a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles vão lá para guerrear. Mas quando eles chegam ali, aí as três tribos se reúnem e falam: não, gente, nós não levantamos um memorial aqui para afrontar a Deus e nem afrontar os nossos irmãos, não. Mas é justamente o contrário. Nós levantamos isso aqui como um ato de compromisso com todo o Israel. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que todos voltaram para as suas casas. Quase, irmãos, acontece uma guerra entre irmãos por causa de uma atitude simples, né? Mas o que eles estavam querendo ali era um zelo a favor do Deus de Israel, tá? E aí, irmãos, termina a missão de Josué, né? E o que acontece aqui? Josué, ele faz um discurso, é o discurso mais famoso de Josué, e como eu disse no início, ele abre a sua boca, mas é Deus que começa a conversar, a falar, e Deus vai lembrar de coisas, de tudo que aconteceu. Isso era para mostrar, irmãos, e relembrar a todo Israel, para eles não se esquecerem de Deus lá na frente. E aí o que acontece? Deus, ele se cala, Josué começa a conversar, e aí ele vai dizer: agora vocês escolham, se vocês querem servir os deuses dos amorreus, os deuses dos amonitas. Se vocês quiserem servir a esses deuses, vocês podem escolher, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? É o versículo mais famoso do livro de Josué. E aí o apêndice do livro é a morte de Josué. Com 110 anos ele morre, tá? Os ossos de José, irmãos, que ele mesmo vai dizer, lá no finalzinho de Gênesis, ele vai dizer: Deus vai visitar vocês daqui muitos anos, mas eu vou fazer um pedido: não deixem os meus ossos aqui no Egito, levem para a terra que Deus vai dar para vocês. E aí acontece, os ossos de José são sepultados, e aí acontece a morte do sumo sacerdote Eleazar. E aí, irmãos, do último versículo para o versículo seguinte de Juízes, acontece uma das coisas mais tristes da Bíblia Sagrada. Juízes já vai iniciar dizendo que o povo esqueceu de Deus e cada um fez o que bem parecia, o que bem conviesse a eles fazer, né? E isso é muito triste. E assim nós encerramos o livro de Josué. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.